parece que fechou mesmo com o Luxemburgo, o Corinthians. A rede social autorizou, as torcidas uniformizadas autorizaram, e aí o Corinthians, com essa personalidade do Duílio, com essa firmeza, parece que acertou com o Luxemburgo. Olha aí, ó. E parece que ele está a caminho do CT do Corinthians e talvez consiga trabalhar amanhã no jogo. É amanhã, né, o jogo? Talvez consiga amanhã. trabalhar amanhã. Então, ó, como previsto pela reportagem do Globo Esporte que a gente trouxe hoje aqui, Vanderlei Luxemburgo parece acertado com o Corinthians, treina o Corinthians nessa tarde. Se ele acertar mesmo, ele já treina o Corinthians nessa tarde, tá? Vai fazer seu primeiro e único treino com o Corinthians antes da partida contra o Independente Del Valle, amanhã na Neoquímica Arena. Então, ó, é informação que a gente tá passando pra vocês aqui ao vivo na Jovem Pan, na rádio, no YouTube. Luxemburgo praticamente, né? Não vamos cravar porque o Corinthians ainda não fez a postagem oficial. Aí vai que alguma torcida fala alguma coisa, aí o Duílio vai falar, vamos pensar melhor, né? Então, mas por enquanto, todas as autoridades consultadas pelo Duílio, torcida uniformizada, rede social, parece que elas autorizaram. Mas isso foi uma das grandes coisas que eu apontava aqui, quando eu falava, vai mandar o Cuca embora, não vai ter quem contratar. E realmente não tinha opção, foi o que o Mauro Betting falou, não tinha opção. Não tinha. Se você for procurar no mercado... Uma ideal, assim, é melhor, tá difícil. Eles tiveram a opção do Dorival Júnior antes. Sim. Né? Só que aí o São Paulo chegou. Não, porque eles tinham a opção do Dorival. Eles não queriam, porque eles achavam que ele não tem... Não, mas então, eles falaram que não era aquele cara de chacoalhar o time. Eles queriam alguém que fosse chacoalhar o time. O Luxemburgo não vai chacoalhar o time. O Corinthians não vai chacoalhar. Você acha que... O Corinthians mudou. Vem cá, o Dorival pegou o Flamengo um ano passado muito o Luxemburgo falou pra mim que a postura dele hoje é muito diferente do tempo que ele treinava com você. Eu falei pra ele, o que mudou? Ele fala assim, uma coisa é educar filho, outra coisa é educar neto. Falou, quando você fica mais velho, ele fala assim, antes eu tratava o jogador como filho, hoje eu já trato como neto. O jogador até porque de a geração hoje, é diferente, o né, jogador de hoje, ele é mais... ele precisa ser tratado de forma diferente. Perfeito. E eu concordo com isso também. Flávio, Mauro, isso significa, Flávio e Mauro, o próprio Tico, que o mercado, não falando sério, o mercado de treinador de futebol brasileiro está precisando. Vamos supor que se o Inter de Porto Alegre... O Internacional... Ou o Atlético Mineiro mandasse agora o seu treinador embora. O que ele vai contratar? No mercado hoje. Entendeu o que eu tô falando assim? O próprio Bahia ou Fortaleza. Tem nomes, mas assim, e tem um detalhe, tem nomes muito bons que estão dirigindo. Aliás, só um detalhe também, quero reiterar, se esperava um campeonato brasileiro bastante equilibrado, os 12 grandes mais o Atlético Paranaense e tal, para não dizer os 13 grandes e tal, mas, gente, jogos bem legais. O Fortaleza e Fluminense foi muito bom. Da outra rodada, o Cruzeiro e Grêmio foi muito bom. A gente tá vivendo um campeonato brasileiro bem legal. É bom. Quais os treinadores aí que tá... Guto Ferreira, Roger Machado... Não tem, cara. Não tô falando assim que o mercado não tem... Estejam disponíveis. Não, mas aí... Não, o problema é assim, o Flávio não tem muitas opções. Thiago Carpini, agora, que seria um nome. Mas ao mesmo tempo tá contratado e tá na Europa. Não, vai chegar uma hora que... Porque aqui funciona por bloco. Olha que temos 10 treinadores... E por moda, né? Então... 10 treinadores estrangeiros trabalhando, hein? Isso começa como? Olha só. Isso ficou... Mas que não tivesse. Aquele negócio girando os mesmos sempre. Aí esse pessoal foi ficando mais velho. Na hora de botar os mais jovens, deu certo com alguns, depois começou a não dar, aí começaram a trazer treinador da Europa. Aí trouxeram um monte de porcaria da Europa e alguns bons. O São Paulo foi bem da Argentina, trouxeram alguns argentinos fracos também. Começou a virar moda. E isso faz com que essa renovação seja mais complexa. Hoje é muito difícil se, por exemplo, o Corinthians acerta vocês falaram o Carpini, um jovem treinador. Ia ser um escândalo. E antes era natural você colocar jovens treinadores. O próprio Luxemburgo teve a primeira chance sendo um jovem treinador. O Nelsinho Batista, em Corinthians e Palmeiras. Hoje você lançar um cara novo é quase que uma guerra. Aí você prefere trazer um meia-boca de Portugal, porque ninguém conhece mesmo, e vai que dá certo, como aconteceu com o Abel Ferreira, que era um técnico desconhecido na Europa, era desconhecido aqui também, tudo bem. E rolou, deu certo. Então, esse trabalho de renovação no Brasil vai ficar cada vez mais difícil. Eu acho o Luxemburgo uma boa. O Luxemburgo, eu falo sempre, o melhor técnico que eu vi trabalhar no Brasil, todos esses anos que eu trabalho, foi o Luxemburgo. O melhor de todos, pra mim, ele o maior conhecedor tático. Tático, com certeza, melhor que o Tele. Melhor. Isso você tá falando aí, eu acho que agora, o saco dele não é mais o mesmo que ele já teve. Só que é natural, né? É pela idade, vida, né? Flávio, tá o seguinte, não só pro mercado de treinador, a gente tem 10 treinadores estrangeiros trabalhando no time da primeira divisão. Isso. Imagina só, se não tem esses 10 treinadores... O Neto cravou, hein? O Neto cravou Luxemburgo como treinador do Corinthians.
Acabou de... E tem muita gente já cravando também. O Vessone também tá cravando aqui. Então, aí eu tô é o falando- Luxemburgo. Agora, Eu tô falando só o mercado, só de treinador, não, ó. 10 treinadores estrangeiros estão trabalhando. Você tira 10 treinadores estrangeiros, quem seriam os outros 10 para assumir, vamos supor, o Atlético Mineiro, o treinador estrangeiro, o Bahia, o treinador estrangeiro. Fortaleza, né? Então, sabe qual é o Flamengo, Flamengo, Palmeiras. E outra coisa, jogadores também tá em falta. Tá em falta. Jogadores estão em falta. Você vê não quantas sabe vezes quem a você gente vai fala que o time contratar. precisa contratar um meia. Os caras estão saindo muito cedo, né? E você não tem como contratar, E Flávio. veja bem, vamos pensar nas experiências. Você viu que o Curitiba, só para concluir, o Curitiba teve que ir buscar, não é nem o Grêmio Maringá, que o time lá é o Grêmio Maringá, que joga a Série D. É. O Maringá, O o Santos Curitiba contratou um monte de jogador do Água Maringá. do Santa. Água Santa foram ter que recorrer para jogar um campeonato nacional, que é o campeonato mais difícil dos últimos tempos. Sim, Santos sacou o mesmo. jogador do Água Santa. Agora, olha só, as experiências com os jovens treinadores que nós tivemos aqui, houve algum tipo de tempo para se dar para o cara trabalhar? Além disso, Então nós tivemos Silvinho, fez um trabalho bem razoável, muito parecido com o que fez o Vitor Pereira, chutaram o cara, torcida enchendo o saco, rede social. mas Fernando eles Lázaro, exageram também. trabalhar Trabalho bem razoável do Silvinho. Não jogava nada o Corinthians do em Silvinho. quinto lugar. Mas não jogava nada. E o do Vitor Pereira jogava? Não, E o também Vitor não. Pereira ficou 1 ano e ficaram chorando quando ele foi embora. Tô falando questão de paciência, questão de... Olha, o Por isso Wagner não joga nada, Mancini foi muito se bem. Ó, Já já que foi o você melhor adora trabalho me do- cortar, eu também vou te cortar. Break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Que você te cortei. Vai, pode falar. Então, a paciência com os jovens treinadores está muito pequena. Porque eles vão trazem qualquer mané da Europa e sim. Porque os clubes, eles colocam pessoas para escorá-los. É assim que a coisa funciona. O São Paulo, o André Jardine, ele entrou, ficou pouco tempo, já foi o rifado. próprio Osmar Loz no Corinthians. Os Marlon. É um monte desses caras, eles acabam Bem ou durando mal, muito sim. porque não tem oportunidade de trabalhar. Aquele lá do São Paulo, tava trabalhando agora no Barbieri? Não, Barbieri é o do Não, Vasco. Barbieri é o do Vasco. Não, teve outro que era do Sub-20 do São Paulo. O Ronaldo Preparado no Ribeiro Audax. foi pro Santos. Eu vou lembrar aqui, tá trabalhando no Audax agora. Não, todos esses da nova geração não foram. Ó, você vai ver, Zé Ricardo não foi. Jair Carilli, um momento Ventura- espetacular em 17, mas depois... Mas é muito Sim, curto Zé Ricardo, prazo, Jair a Ventura, Carilli. O próprio Barbieri. enfim, Podiam esperar. Agora que ele tá no Vasco. Mas não pode. aí é difícil, porque você não abre espaço pro cara trabalhar. O cara tem que... Não, e de cara, novo, não tem- Quem te fez o Reis da Resenha? O filho do Valdemar, Não, Eduardo Batista. Eduardo Batista. Filho do Nelson Agora, Batista. Pirata, veja bem. Esses novos não foram. Mas Veja então, bem, por mas que aí- não vai? É uma coisa bem simples, bem matemática. Quem ganha títulos no Brasil? Palmeiras e Flamengo. Os dois técnicos momento, são sim. estrangeiros. Então você não dá chance para. o Dorival ganhou, coloca no brasileiro. Então, mas no Vamos Flamengo. focar, rapidinho. Sim, Vamos ganhou focar. e foi demitido. Vamos focar, antes de acabar o programa, focar no Luxemburgo, tá? Tá. O Luxemburgo é o cara certo, porque ó, o Luxemburgo tem uma Sei. história absurda. Espetacular. O Luxemburgo é Baresi, esqueci o Baresi. Assumiu o São Paulo. Gelson Baresi. O Luxemburgo é um dos grandes treinadores da história do futebol brasileiro. Sem dúvida. Né? Não Não sei é o maior. até se ele pode ser o maior. Para mim, o maior. Treinador da história do Espetáculo. futebol brasileiro. Agora, e os últimos trabalhos do Luxa? Porque o Luxemburgo não tem um trabalho com mais de 35 jogos em uma equipe do futebol brasileiro desde 2012, que foi pelo Grêmio. Então, ó, ele passou pelo Cruzeiro, saiu, foi tirado pelo Ronaldo. 2020, Vasco. Não, 2020 Palmeiras, ele é campeão. Não. Eu tô Manda um abraço pro dos Porcari. últimos- Porcari tá não, ligado não, com nós aqui. 2020 é Palmeiras. Porcari. Não, mas então, o Não, Vasco depois do Palmeiras. Não, o Vasco foi antes. O Vasco foi 19, ele foi campeão paulista pelo Palmeiras. Ué, tá aqui na Tá lista. errado, mas tá errado. Tá errado pra caralho. Não, ele passou 2 vezes no Vasco, pelo que tá aqui. Aqui tá dizendo Cruzeiro, Vasco, Palmeiras, Vasco, Sport. Sim, perfeito, tá, foi. Palmeiras sim. Não, ele foi campeão, o último título que ele foi campeão, Palmeiras 20, e 2 meses depois ele sai. E daí o time logo depois é campeão da América. E no Palmeiras o trabalho não foi ruim, né, mano? Foi ruim, não foi uma maravilha, mas exato. Ele O Palmeiras, sai ele, pra mim, é o maior quando o Abel é campeão da Libertadores no primeiro título. Bandeirinha deixa o Palmeiras líder do grupo. Invicto. Mas o time não tava legal. Mas não essas corotinhas também, pra mim, não pega. Não, Vocês falam, Paulo Souza saiu do Flamengo, líder do grupo da Libertadores. Campeão. Pô, líder do grupo Ele de faz Libertadores. parte do grupo campeão, mas muito provavelmente o Flamengo não teria ganhado o que ganhou, ou nem ganhou com o Paulo Souza, aliás, acabou não ganhando com o Paulo Souza, mas ele faz parte. Como o Luxemburgo faz parte da campeã da Libertadores, mas é claro O Luxemburgo ganha 6, o Abel ganha 7.
Não, mas o Palmeiras foi campeão pelo Abel, mas não se tira. O Abel tem um jogo a mais. Sim, um jogo a mas mais, o Abel, o Palmeiras... Não são 13 jogos? Sim, provavelmente o Palmeiras não teria sido campeão com o Luxemburgo, mas é claro que ele faz parte da campanha. Ó, eu vou voltar aqui pra Rádio Jovem Pan pra gente continuar esse debate. De volta, hein? Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Pode concluir, Mauro Betting, sobre Luxemburgo. Então, assim, ele... E de Tomar novo... com ele agora, botar os papos em dia. Então, de novo, assim, não é o melhor momento dele, mas mesmo longe do melhor momento, ele foi campeão paulista de 2020, participou das campanhas, campeão da Copa do Brasil e da Libertadores do Palmeiras. Foi ele que botou pela primeira vez para jogar o Gabriel Menino, o Patrick de Paulo, o próprio Danilo foi ele também. Campeão em cima do Corinthians. E campeão em cima do Corinthians, eu espero de novo, né? Como, enfim, várias vezes aconteceu. Então, assim, ele tem uma história espetacular pelas duas equipes. Ele só não tem mais história e mais respeito, carinho e admiração que o Oswaldo Brandão, pelos dois. Até o troféu de 2009 era o troféu Oswaldo Brandão do Derby. Mas ele tem história espetacular. Eu também, como o Flávio, ele e o Tele, para mim, são os dois melhores. E, digamos, para jogar mais brasileiro, o Luxemburgo, eu acho até equipes mais vistosas ainda. Não, o jeito de jogar era bonito. Eu falei só para ser bem correto. Para mim, na minha carreira, os dois maiores que eu vi, Rubens Minelli e Vanderlei Luxemburgo. Que eu como parte tática. Ó, só uma coisa importante. Beijo pro professor Rubens Minelli, com 94 anos, vai ter uma biografia escrita maravilhosa pelo neto dele, Bruno Minelli. Vai ser lançado nos próximos meses. Ele tratava os jogadores taticamente. Só uma coisa importante, desse título paulista, o Palmeiras não era campeão há 12 anos. Havia 12 anos que o Palmeiras não era campeão. E havia ganhado com ele. E o Corinthians seria tetra. Sim, ele evitou um tetra. Ele que o Corinthians fosse tetracampeão paulista. Sem dúvida. Agora deixa eu falar. Peso maior. Então, deixa eu falar, o Luxemburgo não vai chegar. Pode ser quem for que chegue lá no Corinthians. Aí eu tava ontem no Ninho pensando, digo, peraí, deixa eu ver, ó. Vampir, qual é o seu time do Corinthians titular? Eu digo, Cássio, Wagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos. Aí eu botaria o meio campo com Michael, Fausto Vera, o Renato Augusto inteiro. Renato Augusto e Paulinho... Roger Guedes e Roberto. É bom o time, cara. Aí o time reserva. Ó, a folha de pagamento de 20 milhões, mais ou menos isso, eu não sei. No papel é muito bom o time. Aí vem o time reserva, o goleiro lá, o reserva do Cássio. Aí lateral direito você tem o danadinho do português, o Ramos. Como é? Não, põe o Bruno Mendes. Aí Bruno Mendes na zaga com o outro da. Murilo. Com o Murilo. Na lateral esquerda tem o Bidô. Aí você pega o meio campo, Rony, Juliano, Adson, Romero. Quando o Romero reestrear, né? Júnior Moraes. Quando ele estrear e também. o menino aí, o Pedro. Pode ser o Pedro. O Pedro é muito bom. O Matheus que veio da base. Pode ser o Matheus também. Velho, Flávio, eu vou te falar. Ó, o time reserva que eu dei do Corinthians. Se tiver ruim com o Juliano, com o Paulinho, com o Renato Augusto. Em nomes com esses caras, se tiver ruim, não vai ter melhor do que esse. Então, não dá pra consertar. Aí o Luxemburgo pega o time e tem que pegar. É isso aí, sim. Aí o Luxemburgo pega Se tá ruim com esse, não tem. O Flamengo ainda tem, o resto O Luxemburgo pega o time e tem que pegar mesmo, claro. 70 anos, um cara com uma história, quer voltar pro mercado. Já tá um tempo sem trabalho. Vai voltar pro Corinthians, é bem legal. Agora, ele não vai ganhar nada com o Corinthians, porque o elenco do Corinthians não tem capacidade de ganhar nada. Eu acabei de falar aqui. Exato, aí vão dizer assim. Aí vão dizer assim, o trabalho foi ruim. Então aí você vai ter que se render Copa do Brasil. do Vitor Pereira. Que ele quase foi campeão da Copa do Brasil. E você critica ele adoidado. Não, ele jogou 2 jogos, bem, perdeu todos. Ele critica doidado o Abel Ferreira, não vai criticar o Vitor Pereira? Ele ganhou 2 jogos. Mas ele quase chegou ao Quase título. não é título. Tá bom. Esse lado da mesa aí... O Luxemburgo não vai ganhar nada com o Corinthians, porque ninguém ganha nada com o Corinthians, porque quem ganha é Palmeiras e Flamengo. Ora, ele aí vai dizer que foi um trabalho ruim. Uma Copa não dá pra ganhar? Não dá pra ganhar nada. Ó, a gente depende muito de sorte. A gente vai finalizando aqui nosso conto do feriado que a gente bateu Depois de ter no trabalho, escravo do trabalho, eu Que sou. loucura, irmão. Operário. Vai, você quer finalizar? Ele é operário. Aniversário do União dos Operários hoje. Então, ó, parabéns, União dos Operários aí, o clube lá do Vamp, da rapaziada. Parabéns. E ó, amanhã tem bate-pronto, hein, galera? Eu não venho. Tem bate-pronto a partir de meio-dia. O Vamp vai estar bêbado da festa do União dos isso? Operários. Ele não Não me vem. respeita, rapaz. É bebo que você fala. Não, bêbado não. Galera, Obrigado. tamo junto. Uma boa tarde pra todos vocês. Amanhã a gente te mais aguarda fino, a partir né? de meio-dia aqui no YouTube e na Rádio Jovem Pan.